A chuva caía sobre São Paulo como se a cidade inteira tivesse decidido guardar silêncio por Helena Duarte naquela manhã. Ela estava sentada na sala de espera da clínica, com uma das mãos pousada sobre a barriga de 6 meses e a outra apertando a alça de couro da bolsa. O vestido azul marinho, simples e impecável, escondia menos do que ela imaginava a tensão nos ombros. Na tela ao lado da recepção, nomes surgiam e desapareciam, mas o dela parecia demorar mais, como se até o tempo soubesse que algo dentro dela estava prestes a se romper. Helena não era mulher de pressentimentos fáceis. Construíra a vida analisando números, contratos e silêncios, e aprendera cedo que as maiores mentiras raramente vinham acompanhadas de gritos. Vinham em planilhas limpas demais, assinaturas apressadas, olhares que desviavam antes da pergunta certa. Naquela manhã, porém, o corpo sabia antes da razão. Rafael prometera acompanhar, lá o exame, como prometera tantas outras coisas nos últimos anos, mas enviara apenas uma mensagem seca, dizendo que tinha uma reunião inadiável. Nenhum pedido de desculpas, nenhum carinho, nenhuma pergunta sobre o bebê. Quando a enfermeira chamou seu nome, Helena se levantou devagar, sustentando a própria dignidade como quem segura um vaso trincado antes que ele se despedace no chão. Dentro da sala, a médica sorriu com a delicadeza treinada de quem vê mulheres felizes todos os dias e também aprende a reconhecer aquelas que chegam sozinhas por motivos que ninguém diz. O som do coração do bebê preencheu o ambiente com batidas rápidas, firmes, insistentes. Helena fechou os olhos por um instante e uma lágrima escapou antes que ela pudesse ordenar a si mesma que fosse forte. Tudo está bem com ele, disse a médica, observando a imagem no monitor com atenção. Crescimento excelente, movimentos ativos, batimentos estáveis. Helena assentiu, mas sua mente ficou presa naquele ele, naquela existência minúscula que já parecia enfrentar o mundo antes mesmo de conhecer. Lô, ao sair da clínica, guardou os exames na pasta branca e caminhou até o carro sob um guarda-chuva que mal vencia o vento. O celular vibrou novamente. Desta vez não era Rafael, mas Paula, secretária do departamento jurídico da Monteiro Engenharia, pedindo que ela comparecesse ao escritório ainda naquela tarde. O pedido não teria soado estranho se Paula não tivesse escrito com formalidade excessiva, chamando Helena de Senhora Duarte em vez de Dona Helena, como fazia desde que ela entrara naquela família. A Monteiro Engenharia ocupava os andares mais altos de uma torre espelhada na Avenida Faria Lima, onde o poder se apresentava em mármore claro, elevadores silenciosos e recepcionistas treinadas para sorrir sem revelar nada. Helena conhecia cada canto daquele lugar, não como esposa decorativa do diretor, mas como consultora que ajudara a salvar a empresa de 2 auditorias difíceis e de erros que Rafael nunca agradeceu em público. Ao chegar ao saguão, ela percebeu o primeiro sinal de que algo havia mudado. 2 funcionárias interromperam a conversa quando a viram entrar, e um segurança novo pediu seu documento com uma hesitação constrangida. Helena entregou a identidade sem levantar a voz. O rosto dele ficou vermelho ao reconhecer seu nome no sistema, mas o crachá provisório que lhe deu trazia apenas a palavra visitante. A pequena humilhação teria ferido qualquer pessoa. Em Helena, abriu uma gaveta fria dentro da mente, onde ela começou a guardar cada detalhe com precisão quase profissional. No elevador, viu seu reflexo dividido pelas portas de aço. O rosto oval, os cabelos castanhos presos em um coque baixo, a pele pálida pela manhã cansativa e os olhos verdes que muita gente confundia com fragilidade até encontrar neles uma calma perigosa. No 26º andar, as portas se abriram para um corredor movimentado demais. Havia arranjos de flores brancas perto da sala de reuniões principal, taças alinhadas sobre uma mesa lateral e uma fotógrafa guardando equipamento. A empresa não costumava decorar o andar executivo para reuniões comuns. Helena sentiu o bebê se mexer, como se protestasse. Rafael estava no centro da sala envidraçada, vestindo terno cinza e uma expressão de dono do mundo. Ao lado dele, Bianca Valença sorria para 2 conselheiros com a familiaridade de quem já se sentia em casa. Era alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente ondulados e joias discretas demais para serem modestas. Helena a conhecia de eventos beneficentes, jantares políticos e inaugurações, onde Bianca sempre parecia interessada em causas nobres,
enquanto calculava quem observava seu perfil. Quando viu Helena, Bianca não se afastou de Rafael. Pelo contrário, pousou os dedos no braço dele com uma calma estudada. Por um segundo, ninguém falou. Rafael virou o rosto e seus olhos encontraram os de Helena com uma mistura de irritação e alívio, como se ele tivesse esperado uma cena e se preparado para parecer paciente diante de testemunhas. Ela caminhou até a mesa sem pressa, a pasta de exames protegida contra o peito. A fotógrafa desapareceu pelo corredor. Paula surgiu da antessala com os olhos baixos e um envelope bege nas mãos. Helena reconheceu o brasão discreto do escritório de advocacia que assessorava a família Monteiro. Não perguntou o que era. Já sabia antes de tocar no papel. Rafael pediu aos demais que saíssem, mas Bianca permaneceu, como se sua presença fosse parte necessária da humilhação. Helena ficou de pé, recusando a cadeira que ele indicou. O silêncio se adensou entre os três. Rafael respirou fundo, ajeitou a abotoadura e disse que a situação havia se tornado insustentável. Usou palavras limpas para descrever uma sujeira antiga. Falou em incompatibilidade, em ciclos encerrados, em respeito mútuo. Helena ouviu tudo sem piscar. No fim, ele empurrou o envelope sobre a mesa como quem entrega um recibo, não a sentença de um casamento. Helena abriu o envelope e viu o acordo de divórcio. Havia uma proposta financeira generosa, o bastante para parecer magnânima e ofensiva o bastante para revelar pressa. O texto incluía a renúncia a qualquer participação em bens futuros, confidencialidade absoluta e saída imediata do apartamento da Avenida Higienópolis. A cláusula sobre o bebê era vaga, cuidadosamente escrita para permitir que Rafael se aproximasse quando fosse conveniente e se afastasse quando a paternidade atrapalhasse sua nova imagem. Helena sentiu um calor subir pelo pescoço, mas sua voz saiu baixa, quase macia, quando perguntou quem redigira aquilo. Bianca respondeu antes dele. Disse que fora tudo tratado pelos melhores advogados e que Helena deveria pensar no próprio conforto, especialmente em sua condição. A frase pairou no ar com perfume caro e crueldade polida. Rafael não a corrigiu, apenas cruzou os braços, impaciente. Helena olhou para o homem com quem dividira 7 anos, lembrando-se de noites em hospitais, quando ele tremia de medo pelo pai doente, de madrugadas em que ela revisava relatórios para livrar-lo de decisões ruins, de promessas sussurradas, quando ele ainda parecia capaz de gratidão. Aquele homem estava morto ou nunca existira. "Você quer que eu assine hoje?", disse Helena, sem transformar a pergunta em súplica. Rafael pareceu satisfeito por ela estar controlada, confundindo compostura com rendição. Disse que seria melhor para todos, que Bianca e ele pretendiam assumir publicamente a relação, que escândalos não ajudariam ninguém. Ao ouvir a palavra escândalos, Helena percebeu que o verdadeiro medo dele não era machucá-la, mas ser visto machucando. Rafael continuou, dizendo que a vida seguiria, que ela teria recursos suficientes, que não precisava transformar uma decisão adulta em guerra. Bianca sorriu quando ele disse guerra. Helena fechou o envelope com cuidado e pousou a mão sobre a barriga. Dentro dela, o bebê se movia de novo, uma pressão leve contra a palma, como uma resposta silenciosa. Ela perguntou se Rafael havia pensado no filho ao preparar aquele acordo. Ele desviou os olhos por meio segundo, tempo bastante para Helena registrar culpa ou fraqueza, talvez ambas. Depois disse que cumpriria suas obrigações. Obrigações. A palavra caiu entre eles como pedra. Helena percebeu que, para ele, o filho já nascera transformado em item contratual, algo a ser administrado entre reuniões, aparições públicas e conveniências pessoais. Bianca se aproximou da janela, observando a chuva riscar os vidros. Com uma voz doce, disse que Helena precisava aceitar a realidade com elegância, pois algumas mulheres não foram feitas para acompanhar homens destinados a grandes posições. Rafael não impediu. A frase deveria humilhar, mas produziu outro efeito. Helena sentiu uma quietude estranha, quase luminosa, tomar o lugar da dor mais aguda. Ela olhou para Bianca e viu não apenas a amante vitoriosa, mas uma mulher convencida de que o poder de seu sobrenome era uma armadura. Armaduras pesadas também afundavam. "Não assinarei nada hoje", disse Helena. Rafael endureceu o maxilar. Ele avisou que dificultar as coisas não seria inteligente.
que os advogados poderiam reduzir a proposta, que a imprensa destruiria qualquer tentativa dela de se fazer de vítima. Helena pegou a pasta dos exames e o envelope, juntando ambos como provas de duas realidades incompatíveis, a vida que crescia dentro dela e a ruína moral diante de seus olhos. Em seguida, respondeu que inteligência nunca fora o problema dele, mas sim a arrogância de acreditar que os outros não percebiam quando ele a desperdiçava. O rosto de Rafael se fechou. Durante anos, ele se acostumara a ver Helena resolver crises sem exigir palco, corrigir falhas sem pedir crédito, antecipar riscos sem constranger-lo diante do conselho. Talvez por isso tivesse passado a confundir discrição com inexistência. Aproximou-se dela e baixou a voz, dizendo que ela não sabia contra quem estava se colocando. Helena sentiu o cheiro do perfume dele, o mesmo de tantas noites íntimas, agora transformado em algo estrangeiro à memória. Ela respondeu que sabia exatamente quem ele era, e esse era o começo do verdadeiro problema. Ao sair da sala, Helena passou por Paula, que fingia organizar papéis para esconder os olhos úmidos. A jovem sussurrou que sentia muito. Helena apenas apertou de leve seu braço, sem permitir que a compaixão alheia a quebrasse naquele corredor. Antes de alcançar o elevador, percebeu uma porta entreaberta na antiga sala de Augusto Monteiro, pai de Rafael. O cômodo estava quase vazio desde a morte dele, mas um arquivo de madeira permanecia junto à parede, esquecido no inventário interno. Helena parou. Havia meses não entrava ali, não desde o enterro chuvoso em que Rafael chorara como criança. A lembrança de Augusto veio com nitidez. Ele fora um homem duro, mas não injusto, e tratava Helena com um respeito que nunca concedera aos aduladores do próprio filho. Poucas semanas antes de morrer, chamara àquela mesma sala e entregara uma pasta escura, dizendo que, se algo acontecesse, ela deveria confiar mais nos documentos do que nas versões da família. Na época, Helena acreditou que ele se referia a antigas disputas societárias. Guardara a pasta em casa, intocada, por lealdade e medo de parecer interessada no patrimônio. Agora, diante daquela porta, entendeu que lealdade mal colocada podia se tornar cegueira. Ela entrou por impulso controlado, fechando a porta apenas o suficiente para não chamar atenção. A sala ainda conservava o cheiro de couro antigo e madeira encerada. Sobre a mesa vazia, havia uma caixa com objetos pessoais de Augusto que ninguém se dera ao trabalho de recolher, talvez porque os mortos deixassem de importar quando já não assinavam cheques. Helena encontrou uma cópia de agenda, cartões de visita, uma caneta tinteiro e um bloco com anotações quase ilegíveis. Na última página, reconheceu seu nome escrito ao lado de 3 palavras: herdeiro, cláusula, proteção. O coração de Helena acelerou, mas sua expressão permaneceu imóvel. Ela fotografou a página com o celular, recolocou o bloco no lugar exato e saiu antes que alguém percebesse. No elevador, a cidade parecia distante sob a chuva, um organismo cinza, respirando em ruas congestionadas. Helena não sabia ainda o significado daquelas palavras, mas sabia que Augusto não era homem de deixar enigmas sentimentais. Se escrevera herdeiro e proteção ao lado do nome dela, havia uma razão jurídica, financeira ou familiar. Talvez as 3. O bebê se mexeu de novo e Helena respirou fundo. Em casa, o apartamento já não parecia seu. 2 malas estavam abertas sobre a cama e uma funcionária contratada por Rafael separava roupas com um constrangimento obediente. Helena pediu que a deixasse sozinha. A mulher hesitou, depois saiu sem discutir. No closet, metade dos cabides vazios denunciava que Rafael se mudara antes mesmo de anunciar o fim. No banheiro, a escova dele desaparecera, mas o frasco de colônia continuava sobre a pia, esquecido como uma provocação involuntária. Helena abriu a janela, deixou o ar frio entrar e permitiu-se chorar apenas enquanto a chuva abafava qualquer som. O choro durou menos do que a dor. Depois, Helena lavou o rosto, trocou o vestido por uma calça confortável e foi até o escritório do apartamento. No fundo de uma gaveta com dupla trava, encontrou a pasta escura de Augusto. A capa não trazia identificação, apenas um selo antigo do cartório central e marcas de dedos nas bordas. Ela se sentou, ajeitou os exames do bebê ao lado e abriu o conteúdo. Havia cópias de atas societárias, comprovantes de transferências, uma procuração revogada e parte de um testamento que mencionava um fundo familiar
destinado ao primeiro neto legítimo da linhagem Monteiro. Helena leu a frase 3 vezes. Primeiro neto legítimo. Não havia sentimentalismo naquele papel, apenas técnica jurídica precisa e cláusulas condicionais que bloqueavam venda de ações estratégicas até o nascimento da criança. Se o documento fosse válido, Rafael não poderia entregar a empresa aos Valença sem considerar o direito do filho que acabara de tratar como obrigação. Mais abaixo, uma anotação de Augusto indicava suspeitas sobre alterações irregulares em contratos de obras públicas e alertava que certas pessoas próximas de Rafael pretendiam usar casamento, imprensa e dívida política para dominar a companhia. Bianca deixava de ser apenas traição. A revelação não curou Helena. Nada curava de imediato a imagem do marido ao lado de outra mulher, a frieza do envelope, a palavra condição usada contra seu corpo grávido. Mas a dor ganhou forma, e forma podia ser estudada. Ela separou cada documento por data, origem e relevância, como fazia nas auditorias que Rafael chamava de obsessivas, quando não queria ouvir más notícias. À meia-noite, a mesa estava coberta de evidências, e Helena tinha diante de si não uma vingança, mas um mapa. Vingança era impulso. Justiça exigia método. Do outro lado da cidade, Rafael brindava com Bianca em um restaurante reservado, convencido de que a parte difícil havia acabado. Ela falava sobre entrevistas, alianças políticas e a necessidade de mostrar ao mercado que ele estava entrando em uma nova fase, mais ousada, menos preso ao passado. Rafael a ouvia com orgulho ferido e desejo de aprovação. Queria acreditar que abandonar Helena era prova de coragem, não de covardia. Quando o celular vibrou com uma mensagem de Paula avisando que Helena não assinara, ele sorriu com desprezo. Mulheres magoadas sempre resistiam um pouco, pensou. Bianca, porém, não sorriu ao ler a mesma notícia. Seus olhos escureceram por um instante, rápido demais para Rafael perceber, mas não para o pai dela, sentado à cabeceira da mesa. Álvaro Valença era um homem de voz baixa e influência alta, acostumado a mover contratos como peças em tabuleiro público. Ele perguntou se Helena tinha acesso a documentos antigos. Rafael respondeu que ela era cuidadosa demais para ser perigosa e orgulhosa demais para causar escândalo. Álvaro bateu o dedo na borda da taça, pensativo. Bianca disse apenas que mulheres silenciosas costumavam guardar coisas. Na madrugada, Helena ligou para Clara Mendonça, sua amiga de faculdade e advogada de família. Não começou pela traição, embora a palavra ardesse na garganta. Começou pelo testamento, pelas cláusulas, pelas datas incompatíveis e pelo acordo que queriam fazer, lá assinar com pressa indecente. Clara ouviu sem interromper, e a cada minuto sua respiração ficava mais séria do outro lado da linha. Quando Helena terminou, houve um silêncio pesado. Então Clara disse que ela não deveria passar a noite sozinha e que, a partir daquele momento, cada conversa com Rafael precisaria ser tratada como prova. Helena olhou pela janela para a cidade molhada, onde luzes distantes tremiam como se também estivessem cansadas. Disse a Clara que não queria destruir ninguém, apenas impedir que destruíssem seu filho antes que ele nascesse. Clara respondeu que justiça não era destruição, embora muitas vezes os culpados a confundissem com isso, quando finalmente perdiam o controle da narrativa. Helena pousou a mão sobre a barriga, sentindo uma calma nova nascer no mesmo lugar onde horas antes havia só abandono. Rafael acreditava ter deixado uma esposa grávida para trás. Não sabia que deixara uma testemunha. Antes de amanhecer, Helena arrumou uma única mala. Não levou joias dadas por Rafael, nem fotografias de viagens, nem objetos que exigissem explicações sentimentais. Levou documentos, exames, roupas simples e a manta branca que comprara para o bebê no dia em que ouviu seu coração pela primeira vez. Ao fechar a porta do apartamento, olhou uma última vez para a sala onde imaginara criar uma família e entendeu que certas casas deixam de ser lar antes que a chave gire. No corredor silencioso, não havia plateia para sua queda. Também não haveria para seu recomeço. No térreo, o porteiro tentou ajudar, lá com a mala, evitando perguntas. Helena agradeceu e entrou no carro de aplicativo que Clara enviara. Enquanto atravessava as ruas ainda escuras, abriu novamente a pasta de Augusto e viu, preso entre duas folhas, um cartão que não notara antes. Havia um nome escrito em tinta azul,
André Salles, seguido de um número antigo e da frase: "Ele sabe onde começaram as mentiras." Helena guardou o cartão no bolso do casaco. A cidade despertava sob nuvens baixas e dentro dela o medo finalmente dividia espaço com uma decisão limpa. Quando o carro parou diante do prédio de Clara, o céu começava a clarear em tons de chumbo e prata. Helena desceu devagar, uma mão na mala, outra sobre o filho. Clara abriu a porta antes que ela tocasse a campainha e a abraçou com cuidado, sem frases prontas. Esse gesto quase desfez a muralha que Helena construíra durante o dia inteiro, mas ela respirou e permaneceu de pé. Rafael lhe tirara um casamento, uma casa e uma ilusão. Ainda não sabia que, ao fazer isso, tinha devolvido a Helena a parte mais perigosa de si mesma. Clara morava em um apartamento antigo de Perdizes, desses em que o elevador rangia como se guardasse memórias de todos os moradores e as janelas deixavam entrar o cheiro úmido das árvores depois da chuva. Helena dormiu pouco no quarto de hóspedes, não por falta de acolhimento, mas porque o silêncio já não era repouso. Sobre a cômoda, a pasta de Augusto parecia respirar com vida própria. Ao amanhecer, ela acordou antes do despertador, sentindo o bebê se mover com suavidade, e entendeu que a primeira batalha seria não permitir que o medo decidisse por ela. Clara bateu à porta com 2 xícaras de café descafeinado e olheiras de quem passara parte da noite estudando os documentos enviados por Helena. Era uma mulher de fala direta, cabelos curtos, mãos pequenas e uma firmeza que os juízes aprendiam a respeitar antes mesmo de ouvi-la concluir uma frase. Sentou-se na beira da cama e disse que a proposta de Rafael era ofensiva não apenas como acordo familiar, mas como estratégia de isolamento. Queria que Helena abrisse mão de direitos sem conhecer a extensão do patrimônio, exatamente no momento em que sua gravidez alterava tudo. Helena ouviu em silêncio, vestida com uma camisa larga e os pés descalços sobre o tapete. A dor do dia anterior ainda estava ali, mas havia mudado de temperatura. Já não ardia como humilhação exposta. Tornara-se uma pressão constante, uma consciência fria de que cada passo errado poderia custar o futuro do filho. Clara explicou que o testamento parcial mencionava um fundo familiar com regras de proteção sucessória, porém faltavam páginas decisivas, especialmente aquelas que definiriam quem administraria as cotas até a maioridade do herdeiro. Sem o texto integral, era uma arma sem lâmina completa. Helena abriu a pasta de Augusto e espalhou os papéis na pequena mesa redonda da sala. Havia datas que não combinavam, assinaturas em ordens diferentes, cópias autenticadas por cartórios distintos e uma transferência de ações feita 3 semanas antes da morte de Augusto, quando ele já estava internado e sedado. Clara franziu a testa ao ver aquele documento. Disse que alguém poderia ter usado uma procuração antiga para mover patrimônio sem autorização válida. Helena não respondeu de imediato. Pensava no rosto de Rafael na sala envidraçada, tão seguro de si, tão certo de que o mundo obedeceria. Ao meio-dia, Rafael ligou pela primeira vez. Helena deixou tocar até a chamada cair. Ele ligou de novo. Depois enviou uma mensagem exigindo saber onde ela estava. A palavra exigindo pareceu quase audível na tela. Clara aconselhou que ela respondesse apenas por escrito, sem emoção e sem informar endereço. Helena digitou que estava em segurança, que havia recebido o acordo, que tudo seria tratado por sua advogada. Antes de enviar, hesitou. O antigo impulso de acalmar Rafael, de explicar para evitar conflitos, ainda se movia dentro dela como hábito do casamento. Então apertou enviar. A resposta dele veio menos de 1 minuto depois, seca e irritada. Rafael dizia que envolver advogado só tornaria tudo mais caro e desagradável, que Helena deveria pensar no bebê e evitar tensão desnecessária. Ela leu a mensagem 2 vezes, observando como ele usava o filho como argumento quando queria obediência, mas o reduzia à obrigação quando precisava assumir responsabilidade. Clara pediu permissão para fotografar a tela. Helena entregou o celular. Naquela sala iluminada por uma manhã pálida, as duas começaram a transformar pequenas violências elegantes em registros, datas e provas. Enquanto isso, no edifício da Monteiro Engenharia, Rafael caminhava de um lado para outro em sua sala, incomodado por uma sensação que não queria nomear. Esperara lágrimas, súplicas, talvez uma ameaça impulsiva que pudesse usar contra Helena.
Não esperara silêncio organizado. Bianca entrou sem bater, trazendo uma pasta fina com recortes de imprensa e sugestões de comunicado. Falava sobre assumir o relacionamento como gesto de transparência, reposicionar a imagem dele e apresentar a separação como decisão amadurecida. Rafael a observava, admirando a precisão com que ela convertia desastre íntimo em campanha pública. Bianca notou a impaciência dele e sorriu com brandura calculada. Disse que Helena era inteligente, mas não tinha estrutura para enfrentar uma guerra longa, ainda mais grávida. A frase deveria tranquilizá-lo. Rafael quis acreditar nela, porque Bianca falava como quem conhece o preço de cada pessoa. Ainda assim, a lembrança de Helena dizendo que a arrogância era seu problema voltava como arranhão invisível. Ele perguntou se o pai dela estava preocupado. Bianca desviou o olhar para a janela antes de responder que Álvaro apenas preferia não deixar documentos antigos circulando em mãos erradas. No fim da tarde, Clara levou Helena a seu escritório, uma firma pequena, discreta, bem diferente dos andares reluzentes onde Rafael se sentia invencível. Ali, as paredes tinham estantes cheias de processos gastos, fotografias de mulheres atendidas em mutirões jurídicos e uma placa simples, com o nome Mendonça Advocacia. Helena sentou-se diante da mesa de Clara, enquanto uma assistente chamada Joana preparava cópias digitais da pasta de Augusto. Cada folha foi escaneada, catalogada e salva em 3 lugares diferentes. Clara dizia que, contra homens poderosos, a primeira defesa era impedir que a verdade tivesse endereço único. Helena perguntou sobre o cartão de André Salles. Clara conhecia o nome. Ele fora gerente de auditoria interna da Monteiro Engenharia e desaparecera do mercado depois de denunciar inconsistências em contratos públicos ligados a habitações populares na periferia. A versão oficial dizia que André aceitara propina de fornecedores. A versão sussurrada nos corredores dizia que ele encontrara algo grande demais e fora esmagado antes de falar. Helena lembrou vagamente de Rafael chamando André de ingrato durante um jantar, anos antes. Na época, ela não dera importância. Agora, cada desprezo antigo parecia esconder um documento enterrado. Clara ligou para um investigador particular de sua confiança, mas Helena a interrompeu antes que a chamada fosse concluída. Queria primeiro tentar o número escrito por Augusto. Se aquele contato chegara às mãos dela por escolha do sogro, talvez André esperasse ouvir seu nome. Clara concordou, embora tenha colocado a ligação no viva voz e iniciado a gravação com aviso formal assim que o homem atendeu. Do outro lado, houve um silêncio longo depois que Helena se apresentou. Quando André falou, sua voz vinha cansada, mas lúcida. Ele disse que esperava aquela ligação há quase 2 anos. O encontro foi marcado para a noite seguinte, em uma padaria modesta, perto da estação Vila Madalena. Clara não gostou do local, mas André se recusou a ir a escritórios ou prédios com câmeras controladas por empresas de segurança terceirizadas. Helena aceitou porque reconhecia naquele cuidado não paranoia, mas experiência. Depois da ligação, permaneceu alguns segundos olhando para a própria barriga. O filho ainda não tinha nome definido. Rafael queria um nome de tradição familiar, algo que soasse bem em convites e atas de conselho. Helena queria um nome que coubesse em uma criança livre, não em uma expectativa herdada. Naquela noite, ao voltar para o apartamento de Clara, Helena encontrou 3 chamadas perdidas de sua sogra, Marisa Monteiro. Marisa era viúva de Augusto e mãe de Rafael, uma mulher elegante, devota das aparências e capaz de transformar qualquer verdade inconveniente em falta de educação. Helena respirou antes de retornar. A voz de Marisa veio carregada de falsa preocupação. Disse que Rafael estava sofrendo, que separações exigiam maturidade e que Helena não deveria permitir que ressentimentos prejudicassem o nome da família. Helena respondeu que o nome da família não estava ameaçado por ela, mas talvez por quem escondia documentos. O silêncio de Marisa foi breve, porém revelador. Em seguida, a sogra perguntou que documentos, tentando parecer ofendida, antes de parecer assustada. Helena não entregou detalhes. Disse apenas que seu advogado entraria em contato e encerrou a chamada com educação. Clara, que ouvira tudo, apontou para a tela como se apontasse para uma confissão. Marisa sabia de algo. Talvez não soubesse tudo. Talvez se contasse mentiras para sobreviver à própria ambição
mas reconhecera o perigo na palavra documentos. Helena sentiu um cansaço profundo, porque a traição deixava de ser conjugal e passava a ser familiar. Enquanto Helena aprendia a medir palavras, Bianca acelerava movimentos. Na casa de Álvaro Valença, cercada por muros altos e câmeras discretas, ela abriu uma garrafa de água mineral e jogou sobre a mesa uma cópia do acordo que Helena não assinara. Disse que Rafael era útil, mas sentimentalmente instável, e que subestimara a esposa por vaidade masculina. Álvaro não levantou a voz. Nunca precisava. Explicou que a pressa era necessária porque a licitação do complexo Aurora dependia do controle acionário da Monteiro Engenharia nas próximas semanas. Sem esse controle, investidores recuariam e aliados políticos perderiam paciência. Bianca perguntou sobre o filho de Helena com um desprezo mal disfarçado. Álvaro respondeu que crianças podiam ser inconvenientes quando adultos mortos deixavam cláusulas românticas em testamentos. Ela conhecia o pai o bastante para perceber que aquilo significava perigo real. Augusto Monteiro, mesmo morto, ainda podia atrapalhar. Bianca caminhou até o espelho do salão e ajeitou um brinco de pérola, observando a própria imagem como se ensaiasse serenidade. Disse que Helena precisava parecer instável antes de qualquer audiência. Grávida, abandonada e vingativa. O público acreditaria na história certa se ela fosse repetida com beleza suficiente. No dia seguinte, a primeira notícia apareceu em uma coluna social digital. Sem citar nomes completos, insinuava que uma separação milionária no setor de construção poderia se transformar em disputa constrangedora porque a ex-esposa exigia valores incompatíveis com o tempo real de contribuição ao patrimônio. Helena leu o texto durante o café, sentindo o estômago fechar. Não havia acusação direta, apenas veneno elegante. Clara disse que aquilo era tentativa de moldar narrativa antes do processo. Helena pousou o celular na mesa e respirou. Pela primeira vez desde a clínica, sentiu raiva sem vergonha. Ela pediu a Joana que reunisse contratos públicos da Monteiro Engenharia nos últimos 5 anos, especialmente os ligados ao projeto Aurora. Depois ligou para uma antiga colega da Receita, Marina, que agora trabalhava como consultora independente em conformidade corporativa. Não pediu favores ilegais, não ofereceu insinuações, pediu apenas orientação sobre registros públicos e bases abertas de contratos. Era assim que Helena operava. Enquanto Rafael e Bianca confiavam em influência, ela confiava em rastros. Todo desvio deixa uma sombra, e sombras bem iluminadas se transformam em prova. À noite, Helena chegou à padaria acompanhada de Clara. André Salles estava sentado no fundo, usando camisa simples, barba por fazer e um boné baixo, embora não parecesse homem de teatralidade. Seus olhos se fixaram na barriga de Helena antes de chegarem ao rosto dela. Ele pediu desculpas por isso, constrangido, e disse que Augusto lhe falara sobre uma possível gravidez futura, como se ela já fosse peça central de um plano de proteção. Helena sentiu um arrepio. Augusto sabia mais sobre o futuro do neto do que o próprio pai da criança parecia disposto a saber. André contou que, 2 anos antes, encontrara pagamentos duplicados para empresas fantasmas ligadas a obras populares. As notas pareciam pequenas isoladamente, mas formavam uma rota de milhões desviados por contratos aditivos, consultorias inexistentes e compra de materiais superfaturados. Quando levou o caso a Rafael, ouviu que estava interpretando mal os números. Quando insistiu, foi afastado. Uma semana depois, surgiram provas plantadas contra ele, depósitos que nunca recebeu, e sua reputação foi destruída em silêncio. Augusto o procurara pouco antes de morrer, dizendo que Rafael estava cercado por gente perigosa demais para enxergar. Helena perguntou por que André não denunciara formalmente. Ele riu, sem alegria. Disse que denunciara, mas os documentos desapareceram. A testemunha recuou e uma procuradora amiga de Álvaro Valença arquivou tudo por falta de consistência. Clara anotava cada detalhe, mas Helena observava a postura dele, a amargura controlada, o medo ainda vivo. André não parecia alguém tentando recuperar emprego ou dinheiro. Parecia alguém que perdera o direito de ser acreditado. Antes de ir embora, entregou a Helena um pequeno pendrive e disse que havia guardado uma cópia incompleta dos arquivos. Incompleta, mas suficiente para mostrar onde cavar. No carro,
Clara segurou o pendrive como se fosse frágil e perigoso. Helena olhava pela janela, vendo bares cheios, casais rindo sob toldos, pessoas vivendo noites que não exigiam coragem pública. Pensou em Rafael dançando com Bianca em festas onde ela, Helena, ficava à margem conversando com fornecedores e lendo planilhas no celular para evitar que o marido assinasse contratos ruins. Tanta vida desperdiçada tentando proteger um homem que agora a chamaria de oportunista. Ela fechou os olhos. Não lutaria para provar que fora boa esposa. Lutaria para impedir que a mentira virasse lei. Na manhã seguinte, os arquivos de André revelaram nomes que se repetiam. Valença Participações, Instituto Horizonte Claro, Construtora Alba, empresas sem ligação aparente, até que Marina encontrou sócios cruzados e endereços compartilhados. Havia depósitos fracionados em datas próximas a decisões do Conselho, inclusive uma semana antes de Rafael defender a entrada de Álvaro como parceiro estratégico. Helena montou uma linha do tempo na parede do escritório de Clara. Sua letra firme ligava setas, datas e nomes. Joana, impressionada, comentou que parecia investigação policial. Helena respondeu que toda auditoria honesta era uma autópsia do poder. A reação veio rápido. 2 oficiais chegaram ao escritório de Clara no fim da tarde com uma notificação extrajudicial acusando Helena de reter documentos confidenciais da Monteiro Engenharia. O texto exigia devolução imediata de qualquer material pertencente à empresa e ameaçava medidas criminais por apropriação indevida. Clara leu com calma, depois sorriu sem humor. Disse que era cedo demais para estarem tão assustados, o que significava que haviam acertado uma artéria. Helena, porém, percebeu outra coisa. Eles não sabiam exatamente o que ela possuía. Atiravam no escuro, e isso lhe dava vantagem. Rafael apareceu meia hora depois, sem avisar, acompanhado de 2 advogados do escritório familiar. Estava impecável, mas seus olhos denunciavam noites mal dormidas ou conversas difíceis com Bianca. Disse que queria resolver aquilo pessoalmente antes que Helena cometesse um erro irreversível. Clara tentou conduzi-lo à sala de reunião, porém ele recusou, olhando para a ex-esposa como se o lugar simples diminuísse a autoridade dela. Helena permaneceu sentada, uma mão sobre a barriga, outra sobre o caderno de anotações. Rafael disse que os documentos de Augusto pertenciam à família Monteiro. Ela respondeu que seu filho também. A frase atingiu o ambiente como vidro quebrando. Um dos advogados pigarreou. Rafael se aproximou da mesa, a voz mais baixa, mais dura. Disse que Helena não deveria usar a criança para chantageá-lo. Ela o encarou, e pela primeira vez ele pareceu desconfortável diante da serenidade dela. Helena disse que chantagem era exigir assinatura sob pressão, manipular imprensa e ameaçar uma mulher grávida com acusações falsas. O rosto dele corou. Clara interveio, informando que qualquer comunicação futura deveria passar por canais formais. Rafael olhou para a pasta fechada sobre a mesa e Helena viu medo onde antes havia desprezo. Quando ele saiu, deixou no ar o cheiro caro de sua derrota provisória. Clara trancou a porta e disse que precisavam pedir judicialmente a íntegra do inventário de Augusto, incluindo testamentos, alterações societárias e procurações usadas nos últimos meses de vida dele. Helena concordou. Mas, em vez de sentir alívio, sentiu a solidão de quem descobre que a verdade não vem inteira quando chamada. Ela precisa ser arrancada aos pedaços. À noite, antes de dormir, escreveu uma carta ao filho que talvez um dia lesse. Disse que ele fora desejado antes de ser protegido por documentos. 3 dias depois, a autorização judicial para acesso preliminar ao inventário chegou com restrições, mas bastou para abrir a primeira porta. Entre os registros, havia referência a um aditamento testamentário não anexado aos autos principais. O documento estava em um cartório no centro, sob sigilo, liberável apenas a herdeiros diretos ou representante legal de herdeiro necessário em gestação. Clara leu a frase em voz alta, e Helena sentiu o bebê se mover no mesmo instante. A criança que Rafael chamara de obrigação era, perante a lei, uma chave pequena, viva e ainda invisível. No cartório, o funcionário idoso examinou os documentos de Helena com cautela. Havia nela algo que confundia os homens acostumados a mulheres desesperadas em disputas familiares. Ela parecia cansada, sim, mas não perdida.
Quando recebeu a cópia lacrada do aditamento, suas mãos tremeram pela primeira vez em dias. Clara percebeu e segurou seu braço. Do lado de fora, sentaram-se em um banco de praça sob o sol fraco da tarde. Helena abriu o envelope devagar. O texto era claro. O primeiro neto de Augusto herdaria cotas protegidas, e a mãe gestante seria a administradora provisória até decisão definitiva. Abaixo da cláusula, havia uma observação de próprio punho de Augusto, reconhecida em cartório. Dizia que a proteção existia para impedir que interesses externos comprometessem o patrimônio familiar e os projetos sociais legítimos da empresa. Mencionava também que Rafael não deveria ter controle isolado enquanto houvesse investigação pendente sobre contratos vinculados a agentes públicos. Helena leu sem falar. Clara fechou os olhos por um segundo, como quem confirma a dimensão da batalha. Aquele papel não era apenas defesa. Era um desafio lançado por um morto contra vivos que acreditavam ter vencido. Naquela noite, Rafael recebeu a notícia por seus advogados e perdeu a compostura diante de Bianca. Disse que o pai jamais faria aquilo com ele, que Helena devia ter manipulado documentos, que aquela gravidez não podia virar uma coleira em seu pescoço. Bianca permaneceu imóvel, mas por dentro calculava prejuízos. Se Helena obtivesse reconhecimento judicial como administradora provisória dos direitos do bebê, a transferência de ações planejada com os Valença ficaria bloqueada. Álvaro, informado por telefone, ordenou calma. Depois pediu que Bianca encontrasse algo capaz de destruir a credibilidade de Helena antes da audiência inicial. Helena, no apartamento de Clara, apagou as luzes cedo, mas não dormiu. Tinha diante de si um caminho jurídico possível, uma rede de corrupção provável e um homem disposto a chamá-la de inimiga para não encarar o próprio fracasso. Ainda assim, pela primeira vez desde o abandono, ela não se sentia expulsa da própria vida. Sentia-se em pé diante da porta de uma verdade perigosa. Rafael escolhera acreditar que ela era apenas a mulher deixada para trás. Helena começava a compreender que, para proteger o filho, teria de se tornar a pessoa que todos eles temeriam subestimar. O pendrive de André ficou sobre a mesa de Clara como uma pequena peça de metal capaz de incendiar um império inteiro. Helena observava o objeto sem tocar. Lu, enquanto Joana preparava um computador isolado da rede, comprado anos antes para casos em que documentos sensíveis não podiam passar por servidores comuns. A sala estava quieta, iluminada por uma lâmpada amarela e pela cidade que cintilava do lado de fora. Clara fazia café forte para si mesma, mas seus olhos não se afastavam da mão de Helena repousada sobre a barriga, como se ali estivesse a verdadeira razão de toda a cautela. Quando os arquivos abriram, não houve revelação teatral, apenas pastas mal nomeadas, planilhas truncadas e comprovantes digitalizados com a pressa de quem copia provas antes de fugir. Helena inclinou-se para a tela e, por alguns minutos, o mundo encolheu até caber em colunas de datas, valores e beneficiários. Ela reconheceu fornecedores, códigos internos e abreviações usadas pela Monteiro Engenharia em contratos públicos. A memória profissional dela trabalhava com uma precisão quase fria, ligando detalhes que Rafael jamais acreditaria que ela lembrasse. Cada número parecia pequeno sozinho. Juntos, desenhavam uma arquitetura de roubo paciente. André permanecia em pé perto da janela, sem conseguir sentar. Tinha o rosto de alguém que reaprendia a respirar diante da possibilidade de ser ouvido. Explicou que copiara apenas parte dos arquivos antes de perder acesso ao sistema, mas que alguns relatórios traziam metadados suficientes para indicar alterações posteriores. Helena pediu que ele repetisse as datas da demissão e da reunião com Rafael. Enquanto ele falava, ela criava uma linha paralela entre as planilhas e os eventos societários. Clara observava em silêncio. Joana digitava tudo. A verdade começava a ganhar ossos. A primeira ligação clara apareceu perto das 2 da manhã. Um pagamento feito à construtora Alba, registrado como compra emergencial de vigas metálicas para o projeto Aurora, saíra da conta da Monteiro no mesmo dia em que uma empresa de consultoria ligada a Álvaro Valença recebia valor quase idêntico. O contrato público mencionava obras em bairros vulneráveis, escolas, moradias e saneamento. Helena sentiu uma náusea que não vinha apenas da gravidez. O dinheiro desviado não era abstrato, era teto que não fora construído.
rua que continuara alagando, família que esperara a promessa transformada em fotografia de campanha. Marina chegou ao escritório pela manhã, trazendo um notebook e a expressão prática de quem conhecia a sujeira sem perder a esperança de limpá-la. Cumprimentou Helena com um abraço cuidadoso e logo se sentou diante dos arquivos. Era discreta, mas sua competência preenchia a sala como uma ferramenta afiada. Em poucas horas, encontrou padrões de fracionamento abaixo dos limites que exigiriam aprovação mais ampla do Conselho. Também identificou notas emitidas por empresas recém-criadas, com endereços residenciais ou salas vazias em prédios comerciais. Helena não sorriu, apenas sentiu a confirmação de que sua intuição tinha custo humano. Enquanto elas trabalhavam, Rafael acordava em um apartamento novo demais para abrigar sua inquietação. Bianca ainda dormia, envolta em lençóis claros, bela como uma promessa cara. Ele caminhou até a varanda e olhou a cidade com a sensação desagradável de que os prédios já não lhe pertenciam. Recebera mensagens de advogados durante a noite, todas mencionando riscos, liminares, bloqueios e a possibilidade de Helena solicitar proteção judicial para os direitos do bebê. A palavra bebê o incomodava de um modo que ele não sabia admitir. Transformava seu erro em pessoa. Bianca apareceu atrás dele usando um hobby de seda e uma calma que parecia ensaiada. Perguntou se havia novidades. Rafael disse que Helena estava sendo manipulada por Clara e talvez por antigos desafetos da empresa. Bianca tocou seu ombro, mas o gesto não tinha ternura, tinha posse. Disse que homens como ele não podiam se dar ao luxo de hesitar por culpa. Se Helena queria guerra, que recebesse guerra. Rafael a olhou, tentando encontrar conforto naquela dureza. Encontrou apenas um reflexo da própria ambição, mais limpo e mais cruel do que gostaria. No escritório de Clara, Helena recebeu uma ligação da clínica onde fazia acompanhamento pré-natal. A médica pedia que ela comparecesse para discutir um exame complementar solicitado por precaução. A voz profissional era tranquila, mas Helena percebeu um cuidado diferente entre as palavras. Clara ofereceu ir junto. Helena aceitou, embora não quisesse misturar a investigação ao corpo do filho. No caminho, olhou pela janela do carro e pensou que a gravidez, antes íntima e luminosa, havia sido arrastada para cartórios, contratos e ameaças. Ainda assim, dentro dela, a criança se movia alheia ao peso dos adultos. A médica recebeu Helena em uma sala clara, com flores discretas e uma caixa de lenços sobre a mesa. Explicou que o bebê estava saudável, mas um exame genético preventivo indicara a presença de um traço hereditário raro, sem gravidade imediata, conhecido por aparecer em linhagens familiares específicas. Helena ouviu com atenção, perguntando tudo o que importava para a saúde dele. Quando a médica garantiu que não havia sinal de risco atual, a tensão em seus ombros diminuiu. Só então Clara, sentada ao lado, perguntou se aquele traço poderia ter relevância para confirmar vínculo familiar. A médica escolheu as palavras com cautela. Disse que exames genéticos não eram instrumentos isolados para disputas judiciais, mas certos marcadores podiam reforçar vínculos quando combinados a outros procedimentos legais. Helena entendeu sem precisar que a explicação fosse além. O traço raro estava documentado em prontuários antigos de Augusto, segundo um relatório médico anexado ao inventário. Clara pediu cópia formal do exame e autorização para consultar um especialista em genética forense. Helena assinou os papéis com a mão firme. O filho não seria usado como arma, mas sua existência impediria que mentiras se passassem por verdade. Ao deixar a clínica, Helena sentiu vontade de sentar no primeiro banco e chorar. Não era medo da doença, porque a médica fora clara quanto à saúde do bebê. Era o peso de perceber que até o sangue do filho seria chamado a testemunhar contra homens adultos. Clara não a apressou. Comprou uma garrafa de água, ficou ao lado dela e disse que nada daquilo diminuía a maternidade de Helena. Pelo contrário, mostrava que proteger uma criança às vezes significava enfrentar estruturas inteiras antes que elas aprendessem a tocar nela. Naquela tarde, a equipe improvisada decidiu dividir a investigação em 3 frentes. Marina rastrearia os contratos públicos e os beneficiários indiretos. Clara prepararia a ação para reconhecimento dos direitos sucessórios do bebê e proteção dos documentos de Augusto. André ajudaria a reconstruir o caminho interno dos relatórios apagados,
usando memórias de senhas antigas, protocolos de auditoria e nomes de funcionários que ainda poderiam falar. Helena coordenaria tudo, não por vaidade, mas porque era a única capaz de entender simultaneamente os números, a família e o modo como Rafael pensava quando se sentia encurralado. O primeiro funcionário a aceitar conversar foi Caio, analista júnior da área de compras, rapaz tímido que havia trabalhado sob André. Encontraram-se em uma biblioteca pública, onde o ruído baixo das páginas parecia proteger confissões. Caio contou que recebera ordens para aprovar fornecedores sem histórico, sempre com justificativas de urgência assinadas por superiores. Quando questionou, foi transferido para tarefas irrelevantes e ouviu que gente ambiciosa precisava aprender a não atrapalhar projetos grandes. Helena perguntou quem dava as ordens finais. Caio baixou os olhos antes de dizer que Rafael autorizava, mas alguém de fora sempre pressionava. Esse alguém de fora tinha rosto, sobrenome e sorriso de campanha. Álvaro Valença surgia em mensagens indiretas, reuniões sem ata e conversas marcadas fora da empresa. Marina encontrou registros de entrada dele no prédio da Monteiro em noites, nas quais nenhum compromisso oficial constava na agenda. Também encontrou uma sequência de doações a um instituto social comandado por Bianca, sempre próximas a aditivos contratuais do projeto Aurora. Bianca, que se apresentava como filantropa elegante, parecia usar causas públicas como cortina. Helena sentiu uma tristeza inesperada. Havia pessoas que precisavam de moradia por trás daquela decoração moral. Rafael, por sua vez, começava a perder domínio da narrativa interna. 2 conselheiros pediram acesso aos documentos do inventário de Augusto. O diretor financeiro evitava reuniões a portas fechadas. Paula, a secretária que antes desviava olhos, passou a responder com formalidade extrema, deixando registros de cada ordem recebida. Rafael percebeu tarde demais que o medo muda de lado quando a impunidade mostra rachaduras. Furioso, chamou os advogados e ordenou uma medida agressiva contra Helena, alegando apropriação de arquivos corporativos e tentativa de extorsão patrimonial. Queria colocar lá na defensiva antes que ela chegasse ao juiz. A notificação chegou no mesmo dia em que Clara protocolou o pedido de tutela sobre os direitos do bebê. A peça era cuidadosa, sustentada por documentos, exame médico, cópia do aditamento testamentário e indícios de risco ao patrimônio familiar. Clara não acusava além do que podia provar. Helena insistira nisso. Não queria vencer por exagero. Queria que cada linha resistisse ao ataque. Quando terminaram, Joana imprimiu a versão final e percebeu que todos ficaram em silêncio. Não era apenas um processo. Era a primeira vez que Rafael seria obrigado a responder diante de alguém que não dependia dele. À noite, André recebeu uma mensagem anônima avisando que deveria desaparecer se gostava da própria liberdade. Ele mostrou o celular a Helena com a mão trêmula, envergonhado do medo. Ela não o julgou, disse que coragem não era ausência de medo, mas a decisão de não entregá-lo como prova contra si mesmo. Clara acionou medidas de proteção e anexou a ameaça ao conjunto de documentos. Marina sugeriu buscar a imprensa investigativa, mas Helena recusou por enquanto. Uma exposição prematura poderia transformar provas complexas em espetáculo. Eles precisavam de precisão antes do ruído. Bianca não compartilhava dessa paciência. Sentada diante do pai em sua sala revestida de madeira escura, exigiu uma solução definitiva para Helena. Álvaro, com os dedos entrelaçados, disse que destruir uma mulher grávida exigia delicadeza pública. Não bastava ameaçar. Era preciso fazê-la parecer desequilibrada, rancorosa, instável, alguém conduzida por dor e não por provas. Bianca sugeriu vazar mensagens antigas de Helena, trechos de discussões conjugais e fotos fora de contexto. Álvaro aprovou parte da ideia, mas advertiu a filha. Subestimar Helena era o erro de Rafael. Repetir o erro seria burrice. 2 dias depois, uma nova matéria surgiu, desta vez mais direta. Mencionava uma consultora financeira afastada do círculo empresarial após o fim do casamento e sugeria que ela estaria usando a gravidez para obter vantagens em disputa familiar. Helena leu o texto no corredor do fórum, minutos antes da audiência preliminar. Por um instante, a criança se mexeu com força e ela precisou apoiar a mão na parede. Clara perguntou se ela queria adiar.
Helena guardou o celular na bolsa e respondeu que não. Aquela era exatamente a intenção deles: fazer lá chegar menor. A sala de audiência era fria, com cadeiras rígidas e luz branca demais. Rafael entrou acompanhado de advogados, seguido por Bianca, que não tinha razão jurídica para estar ali, mas fazia questão de ocupar espaço. Helena percebeu o olhar de surpresa dele ao vê-la calma. Usava um vestido escuro, cabelo preso e nenhum ornamento além de pequenos brincos de prata. Não parecia uma mulher destruída, parecia uma profissional em território conhecido. O juiz abriu a sessão com formalidade e Clara apresentou os documentos sem dramatização. Cada prova entrou na mesa como pedra assentada em fundação. Os advogados de Rafael tentaram desqualificar o aditamento, questionar a posse da pasta de Augusto e sugerir que Helena agia movida por ressentimento. Clara respondeu com datas, recibos, registros médicos e a previsão legal que protegia o nascituro. Quando mencionou o traço hereditário raro, Rafael ergueu os olhos pela primeira vez, com verdadeiro abalo. Não era emoção bonita. Era o choque de perceber que o filho, a quem ele relegara ao rodapé do acordo, possuía uma verdade que nenhuma campanha poderia apagar. Bianca ficou imóvel, mas a mão dela apertou a própria bolsa. Helena foi chamada a falar brevemente. A sala pareceu encolher ao redor dela. Disse que não buscava vingança, nem desejava expor intimidades do casamento. Sua preocupação era preservar direitos do filho e impedir movimentações patrimoniais suspeitas antes que os documentos fossem avaliados. A voz não tremeu. O juiz a observou com atenção, talvez esperando lágrimas que não vieram. Rafael, no outro lado, sentiu algo próximo à raiva e vergonha. Aquela mulher, que ele julgara incapaz de enfrentá-lo sem quebrar, acabava de parecer mais íntegra diante da lei do que ele diante de si mesmo. A decisão provisória não resolveu a guerra, mas mudou o campo. O juiz determinou a preservação de documentos societários, proibiu transferências de cotas vinculadas ao fundo familiar e reconheceu a legitimidade de Helena para representar os interesses do bebê até a análise definitiva. Também solicitou esclarecimentos sobre o aditamento testamentário e autorizou perícia preliminar nos arquivos apresentados. Clara apertou discretamente a mão de Helena. Rafael levantou-se sem olhar para ela. Bianca saiu primeiro, os saltos marcando o piso com uma cadência dura. Do lado de fora, jornalistas aguardavam sem saber ainda o tamanho da notícia. Clara orientou Helena a não dar declarações. André e Marina esperavam no carro e, ao vê-las voltarem, entenderam pelo rosto de Clara que haviam vencido apenas o primeiro portão. Helena sentou-se no banco de trás, exausta, sentindo o corpo cobrar o preço da tensão. André murmurou que Augusto ficaria aliviado. Helena olhou para ele, surpresa com a ternura inesperada daquela frase. Talvez Augusto tivesse tentado reparar em silêncio danos que não conseguira impedir em vida. Talvez também houvesse culpa em sua proteção tardia. De todo modo, o filho dela herdava não apenas cotas, mas consequências. Naquela noite, Rafael bebeu sozinho no escritório, ignorando mensagens de Bianca. Pela primeira vez, permitiu que a memória de Helena atravessasse sua defesa. Lembrou-se dela revisando relatórios quando ele dormia, conversando com funcionários que ele mal notava, segurando a mão de seu pai no hospital, enquanto ele discutia contratos ao telefone. A lembrança quase o levou ao arrependimento, mas orgulho ferido costuma escolher raiva para não ajoelhar. Ele quebrou um copo contra a parede e prometeu que não deixaria Helena tomar o que era dele. Não percebeu que essa frase o condenava. No apartamento de Clara, Helena tomou banho demorado e vestiu a camisola mais confortável que encontrara na mala. A cidade já dormia quando ela pegou a carta iniciada dias antes para o filho. Escreveu que o mundo às vezes confundia silêncio com fraqueza, abandono com fim, poder com verdade. Escreveu também que ele não precisava nascer carregando o peso dos erros de ninguém, mas merecia nascer em uma história onde sua mãe não tivesse vendido a própria dignidade por paz falsa. Quando terminou, sentiu o bebê se acalmar, como se reconhecesse a promessa. Antes de apagar a luz, recebeu uma mensagem de número desconhecido. Havia apenas uma frase: pergunte a Marisa por que Augusto mudou o testamento depois da noite do hospital. Helena releu a mensagem até as palavras perderem forma
e virar em ameaça. Clara, acordada na sala, veio ao ouvir seus passos. As duas se olharam sem precisar explicar. A investigação financeira abrira uma porta, o exame do bebê abrira outra, mas agora surgia uma terceira, mais íntima e talvez mais cruel. A morte de Augusto, antes ponto final na história da família, começava a aparecer o primeiro capítulo de uma mentira maior. A mensagem sobre a noite do hospital ficou aberta no celular de Helena até o amanhecer, brilhando como uma ferida que se recusava a fechar. Clara dormira pouco no sofá, com um processo sobre o colo e os óculos tortos, vencida por uma exaustão que nenhuma das duas admitia. Helena permaneceu sentada à mesa, examinando novamente os papéis de Augusto, procurando entre datas e assinaturas alguma sombra que explicasse aquela frase. À noite do hospital, havia uma lembrança distante. Rafael discutindo com Marisa no corredor, portas fechadas, Augusto sedado e ela esperando com café frio nas mãos. Na época, Helena pensara que a tensão vinha do medo da morte. Famílias ricas também se despedaçavam diante de camas hospitalares, apenas com perfumes melhores e advogados mais caros. Agora, porém, cada lembrança ganhava contornos novos. Marisa saíra do quarto de Augusto naquela noite com o rosto pálido e a bolsa apertada contra o peito. Rafael evitara falar sobre o assunto durante dias. O médico responsável pedira que ninguém alterasse a medicação sem autorização, frase estranha que Helena havia guardado sem saber por quê. A memória não provava nada, mas indicava onde a verdade começava a sangrar. Clara despertou quando Helena abriu uma pasta com laudos médicos antigos. Não perguntou se ela dormira. Ambas sabiam a resposta. Leu a mensagem anônima e ficou séria de um modo quase imóvel. Disse que poderiam estar sendo conduzidas para uma armadilha, mas ignorar a pista seria igualmente perigoso. Helena concordou. O plano precisava mudar sem perder disciplina. Clara cuidaria da perícia financeira. Marina aprofundaria os vínculos entre o projeto Aurora e Álvaro Valença. André tentaria localizar antigos registros internos. E Helena procuraria Marisa. Algumas portas só se abriam quando a pessoa certa batia com calma suficiente para assustar. Marisa recebeu Helena na antiga mansão dos Monteiro, cercada por jardins impecáveis e grades altas que pareciam mais orgulho do que proteção. A sala principal preservava retratos de homens sérios em molduras pesadas, como se cada geração tivesse aprendido a olhar o mundo de cima antes de aprender a amar. Marisa surgiu vestida de branco, elegante e fria, com um rosário de ouro entre os dedos. Olhou a barriga de Helena por uma fração de segundo e depois ofereceu chá, como se aquela visita fosse apenas desconfortável, não decisiva. Helena recusou com educação e permaneceu de pé. Você está deixando pessoas estranhas encherem sua cabeça, disse Marisa, antes mesmo que Helena perguntasse qualquer coisa. A voz trazia cansaço, mas também uma raiva antiga, daquelas cultivadas em silêncio até se tornarem parte da postura. Helena respondeu que pessoas estranhas não haviam preparado um acordo de divórcio às escondidas, nem escondido páginas de testamento, nem vazado mentiras para a imprensa. Marisa desviou os olhos para a janela. Por um instante, pareceu menor dentro da própria casa. Depois disse que Augusto sempre gostara demais de controlar todos, inclusive depois da morte. Helena se aproximou da mesa central e colocou sobre ela uma cópia da anotação de Augusto. Herdeiro, cláusula, proteção. Marisa olhou para as palavras como se fossem um animal morto deixado em sua sala. Helena perguntou o que acontecera na noite do hospital. A sogra permaneceu em silêncio tempo demais. Quando enfim falou, disse que Augusto tivera momentos de lucidez e de crueldade e que homens morrendo costumavam punir os vivos por pecados que eles mesmos criaram. Helena percebeu que havia confissão escondida dentro daquela defesa. Não pressionou, apenas esperou. Marisa caminhou até o aparador e serviu para si mesma um copo de água que mal tocou. Disse que Augusto descobrira a extensão da influência de Álvaro sobre Rafael tarde demais. Tentara cancelar uma transferência, tentara chamar um tabelião, tentara falar com Helena, mas naquela noite Rafael apareceu furioso, dizendo que o pai queria arruinar sua carreira. Houve uma discussão. Marisa afirmou não saber de tudo, mas admitiu que Rafael saiu do quarto levando documentos. Augusto piorou horas depois. Helena sentiu o corpo endurecer. Perguntou se alguém alterara a medicação.
Marisa voltou-se lentamente, ofendida e aterrorizada. Eu não sei, respondeu ela, e a incerteza soou mais assustadora do que uma negação. Helena estudou seu rosto, procurando a mulher por trás da guardiã de sobrenome. Marisa não parecia inocente, mas talvez não fosse assassina. Parecia alguém que escolhera fechar os olhos tantas vezes que agora não distinguia culpa de sobrevivência. Contou que Augusto pedira para ver Helena no dia seguinte, mas morreu antes. Depois da morte, documentos sumiram do quarto e do cofre da casa. Rafael disse que resolveria tudo com advogados. Marisa permitiu, porque preferiu preservar o filho a enfrentar a verdade. Helena não gritou. A raiva que sentiu era funda demais para barulho. Disse a Marisa que proteger Rafael da verdade havia permitido que ele destruísse outras pessoas. André perdera a carreira. Famílias do projeto Aurora perderam casas prometidas. Agora seu filho era ameaçado antes de nascer. Marisa apertou o rosário até os nós dos dedos ficarem brancos. Pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas verdadeiras. Pediu que Helena não confundisse o bebê com a guerra dos adultos. Helena respondeu que era exatamente por isso que estava ali. Não deixaria aquela guerra engolir uma criança. Enquanto Helena deixava a mansão com uma gravação autorizada em seu celular, Rafael convocava uma reunião extraordinária do conselho. Bianca estava ao seu lado, impecável em um vestido vermelho escuro, que transformava sua presença em declaração de vitória. A mesa comprida reunia diretores, conselheiros e advogados, todos cercados por telas com gráficos de desempenho e projeções otimistas. Rafael anunciou que a empresa precisava reagir a uma tentativa de sabotagem conduzida por Helena e seus aliados. Disse que sua ex-esposa roubara documentos, manipulava a gravidez e ameaçava paralisar projetos que beneficiariam milhares de famílias. Alguns conselheiros assentiram por hábito, mas outros evitaram concordar. Paula, no canto da sala, registrava tudo em ata com dedos firmes. Bianca percebeu a hesitação e tomou a palavra sem esperar convite. Falou sobre responsabilidade institucional, estabilidade de mercado e compromisso social. Era brilhante quando mentia, porque nunca parecia agressiva. Chamava destruição de proteção, pressa de visão estratégica, silenciamento de prudência. Propôs que Rafael recebesse autorização para concluir a transferência de cotas não vinculadas ao fundo até que a disputa fosse resolvida. Parecia técnica. Na prática, abriria uma passagem para Álvaro controlar a empresa por fora. Rafael esperava a aprovação rápida, mas o conselheiro Raul Andrade pediu que a votação fosse adiada até a análise dos documentos do inventário. O ar mudou. Rafael estreitou os olhos e perguntou se Raul duvidava de sua palavra. O homem, velho amigo de Augusto, respondeu que conselhos não existiam para acreditar em palavras, mas para proteger instituições. Bianca sorriu com frieza. Disse que a hesitação custaria caro. Raul respondeu que algumas pressas custavam prisão. Paula parou de digitar por um segundo, e Rafael percebeu tarde demais que a sala já não se ajoelhava inteira. A reação pública veio no dia seguinte. Um vídeo editado, com trechos de uma discussão antiga entre Helena e Rafael, apareceu em perfis de fofoca empresarial. A gravação mostrava Helena dizendo que um dia ele entenderia o preço de sua arrogância, sem contexto, sem o começo em que Rafael a humilhara diante de convidados, sem o fim em que ela se trancara no banheiro para respirar. O texto que acompanhava o vídeo insinuava instabilidade emocional, chantagem patrimonial e ambição. Helena recebeu dezenas de mensagens cruéis, antes que Clara conseguisse acionar medidas de remoção. O golpe a abalou mais do que ela queria admitir. Não pela opinião de desconhecidos, mas pela violência íntima de ver uma dor privada transformada em espetáculo. Sentada na cama, ela segurou a barriga e sentiu o bebê se agitar. Clara se ajoelhou diante dela, dizendo que podiam responder imediatamente. Helena respirou devagar até o tremor passar. Disse que não responderiam com indignação, mas com precisão. Pediria direito de resposta apenas quando tivessem algo maior. Bianca queria que ela parecesse uma mulher ferida gritando no escuro. Helena escolheria parecer uma mulher ferida acendendo luzes. Marina trouxe a luz naquela mesma tarde. Encontrara registros de uma empresa ligada ao Instituto Horizonte Claro, comprando um apartamento de luxo em nome de uma pessoa próxima a uma assessora de Álvaro.
O pagamento coincidia com a aprovação de um aditivo do projeto Aurora. André, por sua vez, recuperara e-mails internos nos quais Rafael autorizava contratações com base em recomendações externas, embora soubesse que a área técnica não aprovara os fornecedores. Não era a prova única que derrubaria todos, mas era uma corrente. E correntes, quando puxadas com método, revelavam quem estava preso à outra ponta. Clara decidiu que era hora de levar o material ao juiz e solicitar uma audiência urgente com o Conselho da Monteiro, sob risco de dilapidação patrimonial e obstrução documental. Também preparou notícia aos órgãos competentes sobre possíveis fraudes em contratos públicos, mas Helena pediu que nada fosse entregue sem cópias redundantes em mãos confiáveis. A experiência de André ensinara que denúncias podiam desaparecer quando cruzavam corredores errados. Então Marina enviou pacotes criptografados a 2 jornalistas investigativos, com embargo até confirmação judicial, e Clara protocolou os documentos em sistema eletrônico antes que alguém pudesse desligar servidores. Na noite anterior à reunião decisiva, Rafael procurou Helena pessoalmente diante do prédio de Clara. Ela voltava de uma consulta quando o viu encostado no carro, sem Bianca, sem advogados, com a barba por fazer e olhos vermelhos. Por um instante, a lembrança do marido que ela amara atravessou o homem diante dela. Rafael pediu para conversar. Clara ficou ao lado, mas Helena aceitou ouvir no saguão, sob câmeras e com distância. Ele disse que tudo fugira do controle, que Bianca e Álvaro pressionavam, que seu pai sempre o fizera sentir pequeno. Queria que Helena recuasse. Ela ouviu sem interromper. Rafael falou de medo, de expectativa, de humilhação diante de Augusto, como se suas fraquezas pudessem explicar a escolha de abandonar uma mulher grávida e se aliar a predadores. Helena sentiu pena, mas já não confundia pena com amor. Disse que ele ainda falava como vítima de forças que havia escolhido servir. Rafael pediu que ela pensasse no filho. Helena respondeu que pensava nele desde o primeiro batimento ouvido na clínica, enquanto Rafael pensara nele apenas quando documentos bloquearam negócios. A frase o atingiu, sem levantar a voz. Rafael tentou tocar sua mão, mas ela recuou. Nesse gesto pequeno, ele entendeu que perdera acesso não apenas ao corpo dela, mas à parte da alma que um dia o absolvia antes mesmo do pedido de desculpas. Ficou imóvel, humilhado pelo próprio vazio. Disse que poderia ajudar lá a derrubar Álvaro se ela não o destruísse junto. Helena olhou para ele com tristeza firme. Respondeu que a verdade não era uma mesa de negociação conjugal. Se ele quisesse reparar algo, deveria falar oficialmente, entregar provas e aceitar consequências. Qualquer coisa menor seria apenas autopreservação com perfume de arrependimento. A reunião do conselho ocorreu sob tensão visível. A sala envidraçada, onde semanas antes Rafael entregara o acordo de divórcio como sentença, agora estava cheia de advogados independentes, conselheiros inquietos e uma equipe técnica convocada por ordem judicial. Helena entrou acompanhada de Clara, Marina e André. Usava um vestido verde escuro, discreto, que destacava a barriga sem transformá-la em argumento sentimental. Alguns olharam para ela com curiosidade, outros com culpa. Bianca estava ao lado de Rafael, mas já não tocava seu braço. Álvaro compareceu como observador externo, seguro demais para quem não deveria temer perguntas. Clara abriu a apresentação com documentos sucessórios. Mostrou o aditamento testamentário, a cláusula de proteção ao primeiro neto, a autorização judicial para Helena representar os interesses do nascituro e a determinação que bloqueava transferências arriscadas. Em seguida, Marina apresentou o mapa financeiro, sem adjetivos, apenas datas, empresas, valores e vínculos societários. Cada slide retirava ar da sala. André falou por último, descrevendo sua demissão, as provas plantadas e os relatórios apagados. Sua voz tremeu apenas uma vez, quando mencionou colegas que preferiram calar para pagar a escola dos filhos. Ninguém riu. Ninguém olhou o celular. Bianca tentou reagir primeiro. Disse que aquilo era uma coleção de coincidências costuradas por uma mulher ressentida. Helena levantou-se antes que Clara respondesse. Não elevou a voz. Disse que ressentimento não criava empresas fantasmas, não adulterava metadados, não escondia testamentos e não comprava silêncio com cargos públicos. Depois colocou sobre a mesa a gravação de Marisa, autorizada e registrada,
na qual a viúva admitia o desaparecimento de documentos na noite do hospital, Rafael empalideceu. Álvaro, pela primeira vez, abandonou a máscara de cortesia. Seus olhos procuraram saídas, alianças, danos controláveis. O golpe final veio de Paula. A secretária se levantou no fundo da sala, pequena diante da mesa de poder, mas com uma pasta nas mãos. Disse que, por orientação de Augusto antes da morte, guardara cópias de mensagens recebidas por Rafael nos dias que antecederam a alteração societária. Rafael a encarou como se nunca a tivesse visto. Paula tremia, mas continuou. As mensagens mostravam Álvaro exigindo pressa, Bianca pressionando pela formalização da relação e Rafael autorizando acesso a documentos do cofre de Augusto antes do inventário. Não provavam tudo, mas destruíam a versão limpa que sustentava o império. O conselho suspendeu a reunião por 20 minutos, mas ninguém realmente saiu. Grupos se formaram nos cantos. Advogados falavam baixo. Álvaro fez uma ligação curta e ríspida. Bianca discutiu com Rafael em sussurros venenosos, acusando-o de fraqueza, descuido e sentimentalismo. Rafael parecia envelhecido, incapaz de decidir a quem odiar primeiro. Helena permaneceu sentada, uma mão no copo de água, outra sobre a barriga. Não sentia triunfo. Sentia uma espécie de luto seco. Para vencer aquela batalha, precisara expor a podridão do homem que um dia imaginara segurando o filho nos braços. Quando todos voltaram à mesa, Raul Andrade apresentou a proposta emergencial: afastamento temporário de Rafael da presidência executiva, suspensão de qualquer negociação com grupos ligados aos Valença, auditoria externa independente e comunicação imediata às autoridades sobre indícios de fraude em contratos públicos. Até a definição judicial dos direitos do bebê, Helena seria reconhecida como representante dos interesses vinculados ao fundo familiar e acompanharia as decisões que pudessem afetar as cotas protegidas. A votação foi tensa, mas a maioria a aprovou. O som das mãos levantadas pareceu pequeno demais para o tamanho da queda. Rafael não falou. Apenas olhou para Helena com uma mistura de ódio, vergonha e súplica que chegou tarde demais. Bianca, ao contrário, levantou-se com violência elegante, chamou a decisão de golpe, ameaçou processos, prometeu que nenhum daqueles nomes sobreviveria ao que viria depois. Álvaro tocou seu braço para contê-la, mas ela se soltou. Por um segundo, toda a beleza calculada rachou, revelando uma mulher que nunca desejara Rafael por amor, apenas pelo acesso que ele oferecia. Helena a observou sem prazer. Pessoas como Bianca não caíam porque eram expostas. Caíam quando acreditavam que ninguém ousaria olhá-las diretamente. Do lado de fora da sala, jornalistas já se acumulavam no saguão, avisados por vazamentos que ninguém assumiria. Clara recomendou silêncio, mas Raul afirmou que a empresa precisava emitir comunicado antes que Bianca moldasse a notícia. Helena concordou com uma condição: nada sobre a vida íntima, nada sobre humilhações conjugais, nada sobre o bebê, além do estritamente jurídico. O comunicado falaria de governança, investigação independente e preservação de direitos. Ela se recusava a transformar o filho em manchete, mesmo quando todos ao redor tentavam usar sua existência como senha de poder. Ao fim da tarde, as primeiras reportagens surgiram com um tom diferente das colunas venenosas de Bianca. Falavam em auditoria, afastamento de executivo, suspeitas em contratos públicos e disputa sucessória envolvendo o fundo familiar. O vídeo editado contra Helena perdeu força diante de documentos concretos. Nas redes, alguns ainda a atacavam, mas outros começaram a perguntar por que uma mulher grávida precisara enfrentar sozinha uma estrutura inteira para preservar papéis que deveriam estar protegidos. A narrativa se movia, não por compaixão, mas por evidência. Helena sabia que a evidência era menos calorosa do que apoio, porém muito mais resistente. À noite, ela voltou ao apartamento de Clara exausta, com os pés inchados e a alma em estado de alerta. Clara preparou sopa, Marina enviou novas atualizações, André agradeceu por mensagem, sem saber como colocar anos de injustiça em poucas palavras. Helena respondeu apenas que ainda não havia terminado. Depois entrou no quarto, sentou-se diante da janela e abriu a carta para o filho. Escreveu que naquele dia muitas pessoas confundiram queda com fim,
Mas às vezes a queda era apenas o barulho de uma mentira perdendo sustentação. Seu filho se moveu de leve, quase como uma concordância. Rafael passou a mesma noite no escritório vazio, impedido de acessar sistemas que antes respondiam ao seu toque. Paula retirara seus privilégios por ordem do conselho, e os advogados falavam com ele como quem administra incêndio, não como quem serve a um rei. Bianca não atendia. Álvaro enviara apenas uma mensagem dizendo que ele deveria manter a boca fechada. Pela primeira vez em anos, Rafael ouviu o silêncio sem aduladores. Pensou em Helena atravessando a sala com calma, no filho que ainda não conhecia, no pai morto protegendo o neto contra o próprio sangue. Então chorou, mas não o suficiente para se tornar outro homem. Helena adormeceu perto do amanhecer, sem saber que aquela vitória abriria uma fase ainda mais dura. As autoridades bateriam à porta dos Valença. Contratos seriam rasgados sob luz pública. Antigos cúmplices tentariam salvar a própria pele, oferecendo versões parciais. Rafael teria de escolher entre confessar ou ser devorado pelos aliados. Bianca, ferida em seu orgulho, não aceitaria desaparecer sem arrastar alguém consigo. Ainda assim, naquela madrugada, Helena dormiu com a mão sobre a barriga e uma certeza tranquila. O segredo do bebê não era apenas sangue, herança ou lei. Era a prova viva de que o futuro podia nascer mesmo entre ruínas. As investigações oficiais começaram com a lentidão meticulosa de uma máquina antiga, mas quando encontraram tração, nada conseguiu detê-las. A Monteiro Engenharia amanheceu cercada por carros discretos, agentes comandados, auditores independentes e funcionários que fingiam surpresa enquanto guardavam anos de suspeitas atrás de expressões neutras. Helena chegou depois, autorizada pelo conselho, a acompanhar os procedimentos que afetassem o fundo familiar. Não vestia triunfo. Vestia um casaco claro, sapatos baixos e uma serenidade que não escondia o cansaço, apenas recusava oferecer-lo como espetáculo aos que ainda esperavam ver-la desabar. Rafael estava na sala menor do jurídico, acompanhado por 2 advogados que falavam baixo demais para serem convincentes. Ao vê-la passar pelo corredor, levantou-se, mas não teve coragem de chamá-la. Havia dias em que a ruína parecia uma palavra grandiosa. Naquele instante, parecia apenas um homem sem acesso ao próprio computador, esperando que alguém decidisse se suas assinaturas eram erros, crimes ou ambas as coisas. Helena percebeu seu movimento pelo reflexo do vidro, mas continuou andando. A parte dela que um dia correria para salvar-lo havia sido enterrada junto com a última desculpa. Bianca desaparecera da cena pública por 48 horas, o que em sua linguagem significava reorganização de guerra, não derrota. Seu instituto divulgou nota falando em perseguição política, machismo contra mulheres de liderança e ataques a projetos sociais. A ironia feriu Helena menos do que deveria, talvez porque já tivesse aprendido que os culpados frequentemente roubavam até a linguagem das vítimas. Marina desmontou a nota em silêncio, cruzando doações, notas fiscais e contratos de fachada. Clara preparou respostas jurídicas. Helena pediu apenas que preservassem os nomes das famílias beneficiárias do projeto Aurora. A pobreza delas não seria usada como decoração da verdade. A primeira grande ruptura veio de um contador ligado ao Instituto Horizonte Claro, que aceitou colaborar em troca de proteção. Ele entregou cópias de transferências, recibos falsos e uma agenda de reuniões com assessores de Álvaro Valença. Não era coragem pura, era medo de ser abandonado pelos superiores. Mesmo assim, Helena sabia que muitas verdades chegavam ao mundo conduzidas por motivos imperfeitos. Clara ouviu o depoimento com atenção. André conferiu datas. Marina confirmou vínculos. Cada nova prova reduzia o espaço para versões elegantes. O império de Álvaro, construído sobre influência e favores, começava a perder seu verniz público. Álvaro foi chamado a depor em uma manhã abafada, quando São Paulo parecia presa sob um teto de nuvens baixas. Saiu de casa sorrindo para câmeras, dizendo confiar nas instituições, mas seus olhos denunciavam cálculo. Bianca o acompanhava sem tocar nele, o rosto perfeito demais para parecer tranquilo. Rafael assistiu à cena pela televisão do escritório, agora autorizado apenas a entrar para reuniões específicas. Sentiu raiva ao perceber que Álvaro ainda parecia dono da narrativa, mesmo cercado por perguntas.
Depois sentiu vergonha ao entender que invejava aquela firmeza corrupta, porque a sua própria coragem sempre dependera de aplauso. Na mesma tarde, Rafael pediu para falar com Helena formalmente. Clara aconselhou prudência, mas aceitou acompanhar o encontro em uma sala do conselho, com gravação autorizada. Rafael chegou sem gravata, abatido, trazendo uma pasta fina. Sentou-se diante de Helena e passou alguns segundos olhando para a barriga dela. Parecia querer dizer algo sobre o filho, mas nenhuma frase atravessava a distância construída por suas escolhas. Por fim, colocou a pasta sobre a mesa. Disse que havia mensagens, registros de reuniões e orientações de Bianca, que poderiam ajudar a comprovar a participação dos Valença em decisões estratégicas. Helena não tocou na pasta imediatamente. Perguntou por que ele entregava aquilo agora. Rafael fechou os olhos, ferido pela pergunta que merecia. Respondeu que não queria pagar sozinho por crimes que outros haviam planejado. Clara anotou a frase sem expressão. Helena sentiu uma tristeza cansada. Mesmo no possível gesto correto, Rafael ainda começava por si. Então ele acrescentou, com voz quebrada, que talvez também fosse tarde para proteger algo do que restara do nome Monteiro. Não pediu perdão naquele momento. Talvez soubesse que a palavra seria pequena demais diante do que destruíra. Os documentos de Rafael aceleraram tudo. Bianca tentara fazer, assinar transferências e autorizações retroativas, usando mensagens que misturavam sedução, ameaça e desprezo. Álvaro aparecia como sombra constante, evitando ordens diretas, mas cobrando resultados com precisão de chefe acostumado à obediência. Havia também uma gravação curta, feita por Rafael em uma noite de pânico, na qual Bianca dizia que Helena não teria força para enfrentar uma família inteira, porque mulheres grávidas só queriam segurança. Ao ouvir a frase, Helena ficou imóvel, não pela crueldade, mas pela pobreza de imaginação de quem confundia maternidade com rendição. A queda de Bianca aconteceu ao vivo, não porque alguém a buscasse como espetáculo, mas porque ela mesma não suportou perder o controle. Cercada por repórteres diante do instituto, tentou defender o pai e acusar Rafael de traição. Quando uma jornalista perguntou sobre empresas fantasmas vinculadas a doações sociais, Bianca sorriu com irritação visível e respondeu que gente comum não compreendia as complexidades de grandes projetos. A frase circulou mais rápido do que qualquer nota oficial. Aquilo que seus assessores levaram anos construindo, a imagem da herdeira generosa, ruiu em segundos diante de seu próprio desprezo. Nos dias seguintes, o Conselho confirmou o afastamento definitivo de Rafael da presidência. Raul Andrade assumiu interinamente, mas propôs que Helena participasse de um comitê especial para reestruturar o fundo familiar e supervisionar os projetos sociais afetados. Alguns conselheiros resistiram. Diziam que ela estava emocionalmente envolvida, que sua gravidez exigia descanso, que o mercado talvez não entendesse sua presença ali. Helena ouviu todos. Depois apresentou um plano de governança com prazos, auditorias, revisão de fornecedores e mecanismos de transparência. Ao final, até os resistentes compreenderam que haviam tentado diminuir a única pessoa preparada para reconstruir o que restava. Marisa procurou Helena uma semana depois, na capela pequena onde Augusto costumava acender velas antes de decisões difíceis. Parecia envelhecida, sem maquiagem, com as mãos nuas pela primeira vez desde que Helena a conhecia. Disse que dera novo depoimento, desta vez completo, admitindo o desaparecimento de documentos e a pressão sofrida depois da morte do marido. Helena ouviu sem ternura fácil. Marisa chorou ao dizer que protegera Rafael até transformá-lo em alguém incapaz de reconhecer limites. Pediu perdão ao neto que ainda não conhecia. Helena respondeu que o perdão dele não podia ser pedido antes de seu nascimento. O processo penal seguiria seu próprio caminho, lento e imperfeito. Álvaro teve bens bloqueados, Bianca tornou-se investigada formalmente e vários contratos do projeto Aurora foram suspensos para revisão. André recuperou parte de sua reputação quando a Monteiro divulgou o comunicado reconhecendo falhas graves no tratamento dado a ele. Caio e Paula foram protegidos como colaboradores internos. Marina recusou qualquer exposição pública, preferindo concluir a auditoria e voltar ao trabalho silencioso. Helena observava tudo como quem atravessa uma ponte em chamas. Cada passo salvava algo,
mas nenhum devolvia a paisagem original. Rafael pediu para vê-la mais uma vez antes do nascimento. Clara perguntou se ela tinha certeza. Helena disse que certeza não era a palavra, mas havia assuntos que não deveriam ficar apodrecendo no escuro quando uma criança estava prestes a chegar. Encontraram-se em um jardim público durante uma manhã de sol frágil. Rafael parecia menor fora dos prédios de vidro, vestido com camisa simples, olhos fundos e mãos inquietas. Helena sentou-se em um banco, mantendo distância tranquila. Ele ficou de pé por alguns segundos. Depois sentou na outra extremidade, como quem finalmente compreendia que proximidade era privilégio. Ele pediu perdão sem adornos. Disse que fora covarde, vaidoso, fraco diante do pai, manipulável diante de Bianca e cruel diante dela. Pela primeira vez, não tentou explicar a culpa como consequência de feridas antigas. Apenas a colocou sobre a mesa invisível entre os dois. Helena ouviu até o fim. O bebê se moveu, e Rafael acompanhou o gesto da mão dela com olhos marejados. Perguntou se poderia ser pai. Não marido, não herdeiro, não diretor, apenas pai. Helena demorou a responder. Disse que paternidade não seria prêmio por arrependimento, mas responsabilidade demonstrada no tempo. Rafael assentiu, como se cada palavra abrisse nele um espaço doloroso e necessário. Helena explicou que haveria regras, acompanhamento legal, visitas graduais depois do nascimento e nenhuma tentativa de usar a criança para a reaproximação entre os dois. Ele aceitou. Depois, com vergonha, perguntou se ela algum dia poderia perdoá-lo. Helena olhou as árvores acima deles, folhas tremendo sob vento leve, e sentiu que a resposta já existia há dias. Disse que talvez perdoasse para não carregar veneno, mas não voltaria. Certas portas, quando atravessadas com traição, não se fecham, desaparecem. O parto começou em uma madrugada de chuva fina, como se a história insistisse em retornar ao clima do abandono para mostrar que Helena já não era a mesma mulher. Clara dirigiu até a maternidade com uma concentração feroz, enquanto Helena respirava entre contrações e segurava a manta branca no colo. Rafael foi avisado apenas quando ela já estava internada, conforme o combinado. Chegou pálido, acompanhado de Marisa, mas esperou do lado de fora até Clara permitir sua entrada por alguns minutos. Ao ver Helena na cama, exausta e firme, não ousou ocupar o centro da cena. Miguel nasceu perto do amanhecer, com um choro forte que pareceu atravessar paredes, corredores e anos de silêncio familiar. Helena o recebeu nos braços com uma emoção tão vasta que por alguns segundos todo o resto desapareceu. Não havia conselho, processo, traição ou manchete. Havia apenas a pele quente do filho contra seu peito, a boca pequena procurando ar, os dedos minúsculos fechando-se como promessa. Clara chorava sem tentar esconder. Rafael, perto da porta, cobriu o rosto com as mãos. Marisa sussurrou uma oração. Helena olhou para Miguel e soube que nenhum documento o definia por inteiro. Nos meses seguintes, a vida não se tornou simples, apenas verdadeira. Helena mudou-se para um apartamento menor, ensolarado, onde as manhãs cheiravam a leite, café fraco e roupas de bebê secando perto da janela. Voltou gradualmente ao trabalho no comitê da Monteiro, levando Miguel algumas vezes ao escritório quando não havia reuniões sensíveis. Alguns homens ainda falavam devagar com ela, como se maternidade diminuísse raciocínio. Aprendiam depressa. Helena não precisava humilhá-los. Bastava fazer perguntas que revelavam o vazio atrás de certezas barulhentas. Sua autoridade cresceu não por escândalo, mas por consistência. O projeto Aurora foi redesenhado com auditoria pública, novos fornecedores e participação de moradores nas decisões. Não salvou tudo que fora perdido, mas começou a reparar o que ainda podia ser construído. André tornou-se diretor de conformidade da nova fase, aceitando o cargo depois de Helena garantir que teria autonomia real, não simbólica. Paula foi promovida. Caio voltou à área técnica e Marina assinou um relatório que se tornaria referência em programas de integridade. Raul dizia que Augusto teria orgulho. Helena não sabia. Os mortos eram complexos demais para frases simples. Preferia pensar que os vivos podiam fazer melhor. Bianca enfrentou processos, perda de patrocinadores e a lenta destruição de sua imagem pública. Em entrevistas raras, ainda tentava se apresentar como vítima de acordos masculinos,
Mas os documentos pesavam mais que sua beleza. Álvaro, antes intocável, viu aliados se afastarem com a velocidade dos covardes profissionais. Rafael colaborou parcialmente com as investigações e aceitou um acordo que incluía afastamento de cargos executivos por longo período, multas e obrigações legais. Não foi absolvido pela dor que sentia. Também não foi condenado ao monstro único que todos desejavam odiar. Tornou-se algo mais difícil de encarar, um homem responsável por suas escolhas. Quando Miguel completou 6 meses, Helena permitiu que Rafael o visitasse no apartamento sob presença de Clara nos primeiros encontros. Ele chegou com um brinquedo simples e medo nos olhos. O bebê o observou com curiosidade. Depois agarrou seu dedo sem saber nada de heranças, processos ou arrependimentos. Rafael chorou em silêncio. Helena não o consolou, também não o impediu. Aprendera que maturidade, às vezes, era permitir que alguém sentisse o peso inteiro do que fez, sem transformar a própria compaixão em ponte para ser ferida de novo. Miguel sorriu, inocente e soberano. 1 ano depois do dia em que Rafael lhe entregara o envelope do divórcio, Helena voltou à sala envidraçada do 26º andar. A mesa era a mesma, mas os arranjos de flores haviam desaparecido, e o crachá em sua bolsa já não dizia visitante. O conselho aprovara sua nomeação como presidente do comitê de governança e administradora formal dos interesses de Miguel no fundo familiar. Ela ficou alguns minutos sozinha antes da reunião, olhando a avenida abaixo. Lembrou-se de Bianca pousando a mão no braço de Rafael, do envelope bege, da palavra obrigações, da dor que quase a partira. Helena não sentiu desejo de voltar ao passado para vencê-lo melhor. O passado já havia cumprido sua violência. O que restava era decidir que tipo de futuro não repetiria aquela lógica. Na parede, trocaram o retrato oficial de Augusto por uma fotografia da primeira obra social, concluída depois da auditoria. Um conjunto de prédios simples, limpos, habitados por famílias reais, não por números em discursos. Helena tocou o vidro da janela com a ponta dos dedos e viu seu reflexo. A mulher ali era mãe, profissional, ferida, inteira. Nenhuma dessas verdades anulava a outra. Clara entrou com Miguel no colo, atrasada e rindo porque ele havia derrubado purê na própria camisa antes de sair. A cena quebrou a solenidade da sala. Helena pegou o filho, limpou sua bochecha com o polegar e sentiu uma felicidade calma, construída sobre ruínas, mas não prisioneira delas. Rafael viria mais tarde, para a visita supervisionada da semana. Marissa mandara uma manta bordada. A vida não apagara cicatrizes, apenas aprendera a não ajoelhar diante delas. Miguel apoiou a cabeça no ombro da mãe, e Helena fechou os olhos por um segundo. Quando a reunião começou, homens e mulheres se sentaram à mesa esperando sua palavra. Helena abriu a pasta, olhou cada rosto e começou sem discurso de vitória. Disse que governança era memória organizada, que justiça não era gesto heróico, mas prática diária contra a tentação da conveniência. Falou dos contratos, dos moradores, dos funcionários, do dever de proteger o que ainda não podia se defender sozinho. Enquanto falava, Miguel dormia no carrinho ao lado, respirando em paz. Alguns acharam inadequado haver um bebê naquela sala. Helena achou perfeito. Afinal, fora ele quem revelara o verdadeiro tamanho de todos. Ao fim daquele dia, ela saiu do prédio com Miguel nos braços e encontrou a cidade banhada por uma luz dourada depois da chuva. Não havia música, nem aplauso, nem promessa de que o mundo seria justo para sempre. Havia apenas passos firmes sobre a calçada, uma criança adormecida e uma mulher que aprendera a diferença entre ser abandonada e ser libertada. Rafael havia deixado a esposa grávida para seguir outra pessoa, acreditando encerrar uma história. O segredo do bebê mudara tudo, mas a verdadeira transformação fora outra. Helena descobrira que ninguém poderia herdar sua dignidade, porque ela nunca a perdera.